Pessoal, hoje o dia na Fazenda 17 já começou com bastante treta, hein? É isso mesmo, pessoal. O Wallace, pessoal, começou a falar da Sayuri, né? Começou a discutir com a Sayuri no quarto, falar que a Sayuri não fala lé com cré, né, pessoal? Falou que a Sayuri aqui fora, ela vai conhecer o verdadeiro Wallace, né, pessoal? E toda hora falando isso pra ela. A Sayuri falou: quem que é você pra você ficar falando desse jeito? Pra mim, seu machista. Isso mesmo. Sayuri chamou ele de machista porque toda hora ele fica falando que quando ela sair, todos os amigos dela vai ver quem é a verdadeira Sayuri. E a Duda, né? A Duda é amiga da Sayuri, tomou as dores, né, pessoal? A Duda falou pra ele: e você que fica arrumando causa aqui comigo e com a Sayuri, você sabe, né? Fica se escondendo da roça. Você fica arrumando esses causos para tentar escapar da roça. Mas quando você for, na primeira roça que você for, você vai ser eliminado. Falou pro Wallace, pessoal. O Wallace não gostou muito não, começou a falar que elas não jogam, que elas são planta na casa e foi aquela treta. Segue a gente aí, pessoal, já já tem mais vídeo. Pessoal, hoje o dia na Fazenda 17 já começou com bastante treta, hein? É isso mesmo, pessoal. O Wallace, pessoal, começou a falar da Sayuri, né? Começou a discutir com a Sayuri no quarto, falar que a Sayuri não fala lé com cré, né, pessoal? Falou que a Sayuri aqui fora, ela vai conhecer o verdadeiro Wallace, né, pessoal? E toda hora falando isso pra ela. A Sayuri falou: quem que é você pra você ficar falando desse jeito? Pra mim, seu machista. Isso mesmo. Sayuri chamou ele de machista porque toda hora ele fica falando que quando ela sair, todos os amigos dela vai ver quem é a verdadeira Sayuri. E a Duda, né? A Duda é amiga da Sayuri, tomou as dores, né, pessoal? A Duda falou pra ele: e você que fica arrumando causa aqui comigo e com a Sayuri, você sabe, né? Fica se escondendo da roça. Você fica arrumando esses causos para tentar escapar da roça. Mas quando você for, na primeira roça que você for, você vai ser eliminado. Falou pro Wallace, pessoal. O Wallace não gostou muito não, começou a falar que elas não jogam, que elas são planta na casa e foi aquela treta. Segue a gente aí, pessoal, já já tem mais vídeo. Pessoal, hoje o dia na Fazenda 17 já começou com bastante treta, hein? É isso mesmo, pessoal. O Wallace, pessoal, começou a falar da Sayuri, né? Começou a discutir com a Sayuri no quarto, falar que a Sayuri não fala lé com cré, né, pessoal? Falou que a Sayuri aqui fora, ela vai conhecer o verdadeiro Wallace, né, pessoal? E toda hora falando isso pra ela. A Sayuri falou: quem que é você pra você ficar falando desse jeito? Pra mim, seu machista. Isso mesmo. Sayuri chamou ele de machista porque toda hora ele fica falando que quando ela sair, todos os amigos dela vai ver quem é a verdadeira Sayuri. E a Duda, né? A Duda é amiga da Sayuri, tomou as dores, né, pessoal? A Duda falou pra ele: e você que fica arrumando causa aqui comigo e com a Sayuri, você sabe, né? Fica se escondendo da roça. Você fica arrumando esses causos para tentar escapar da roça. Mas quando você for, na primeira roça que você for, você vai ser eliminado. Falou pro Wallace, pessoal. O Wallace não gostou muito não, começou a falar que elas não jogam, que elas são planta na casa e foi aquela treta. Segue a gente aí, pessoal, já já tem mais vídeo. Pessoal, hoje o dia na Fazenda 17 já começou com bastante treta, hein? É isso mesmo, pessoal. O Wallace, pessoal, começou a falar da Sayuri, né? Começou a discutir com a Sayuri no quarto, falar que a Sayuri não fala lé com cré, né, pessoal? Falou que a Sayuri aqui fora, ela vai conhecer o verdadeiro Wallace, né, pessoal? E toda hora falando isso pra ela. A Sayuri falou: quem que é você pra você ficar falando desse jeito? Pra mim, seu machista. Isso mesmo. Sayuri chamou ele de machista porque toda hora ele fica falando que quando ela sair, todos os amigos dela vai ver quem é a verdadeira Sayuri. E a Duda, né? A Duda é amiga da Sayuri, tomou as dores, né, pessoal? A Duda falou pra ele: e você que fica arrumando causa aqui comigo e com a Sayuri, você sabe, né? Fica se escondendo da roça. Você fica arrumando esses causos para tentar escapar da roça. Mas quando você for, na primeira roça que você for, você vai ser eliminado. Falou pro Wallace, pessoal. O Wallace não gostou muito não, começou a falar que elas não jogam, que elas são planta na casa e foi aquela treta. Segue a gente aí, pessoal, já já tem mais vídeo.